Quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, é o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento é quem nos conta essa linda história de amor. A maior história de amor da humanidade não foi o romance Romeu e Julieta. Talvez até você se frustre, se é que você tem lido esse romance. Muitos outros livros de romance surgiram por aí, né? Mas nenhuma história de amor se compara à história de amor de Jesus Cristo com a humanidade. Tá certo? Então, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, você vai entender. Eu sou grato pela sua vida, por você estar aqui essa noite. Estou sentindo falta ainda de muita gente, de umas 15 ou 16 pessoas ainda que são dessa igreja e que não estão aqui. Algumas eu sei porque não estão, algumas não me disseram, mas eu rogo a Deus que as desperte, porque a vinda do Senhor se aproxima. O grande e temível dia do Senhor não é apenas uma história contada como livro de conto de fadas. Essa é uma história real, que tem começo, que tem meio e um dia terá o seu fim. Bendito seja Deus. Todos encontraram Mateus 6,33, e o texto vai dizer assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus, quando está iniciando o seu ministério, ele reúne os seus discípulos e os seus seguidores em um certo monte, e ele vai então começar a ministrar o seu primeiro sermão. É a primeira pregação, na verdade eu gosto de chamar a primeira cruzada evangelística da Bíblia, aonde o pregador é o próprio Jesus. E Jesus, reunindo o povo, ele vai trazer para aquele povo algumas verdades que até então aquele povo não conhecia. E no meio da multidão ao qual Jesus estava ministrando, existia gente de toda a linha de pensamento, pessoas que pensavam contrário a Jesus, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, pessoas que eram religiosas, algumas eram proibidas de entrar no templo, mas todas estavam lá escutando Jesus. Em um certo momento, Jesus vai falar para aquelas pessoas, para que eles não andem ansiosos com a vida, com aquilo que eles haveriam de comer, com aquilo que eles haveriam de beber, ou de que modo eles se vestiriam. O fato é que Jesus, dentro deste ensinamento, ele deixa bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não estava nos isentando de trabalharmos e assim adquirir o nosso sustento. Ele estava apenas dizendo: o meu reino, ele vem primeiro
do que o seu trabalho, ele vem primeiro do que a sua escola, ele vem primeiro do que a sua casa, ele vem primeiro do que os seus parentes, ele vem primeiro do que qualquer coisa. Então busque primeiro o reino. O problema é que os homens não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque a tradição do povo de Israel era que verdadeiramente um homem coroado, sentado em um trono, em um palácio, é quem reinava sobre o povo. Agora eles veem um homem praticamente na rua, no meio do templo, pregando uma notícia que eles nunca tinham ouvido, e agora falando para eles que eles tinham que buscar um reino que eles ainda não conheciam. Porque até então, antes de Jesus chegar, de Jesus nascer, o que se pregava era religiosidade. Os homens já tinham corrompido as leis que foram dadas a Moisés, já não era da mesma forma que elas eram endereçadas aos homens. Os fariseus e saduceus, eles já tinham corrompido a forma em que eles tinham que ensinar aos homens e estavam vivendo apenas uma religiosidade. Estavam cobrando das pessoas os seus sacrifícios anuais para ser levado a nada, porque o sacrifício ele foi estabelecido para que quando fosse entregue ao sacerdote, em seguida ao sumo sacerdote, para que fosse levado até o Santo dos Santos, ser colocado sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, e ali Deus receber. O fato é que nem a arca estava mais no templo. Então, se não tinha mais a arca, por que havia sacrifício? Essa era a grande questão. Agora aparece um Jesus dizendo que nós precisamos buscar primeiro o reino. E eu creio que isso embaralhou a cabeça de muita gente. O fato é que Jesus também, nas suas pregações, explicou para as pessoas o que era verdadeiramente o reino. Porque ele deixou bem claro, é o reino de Deus e a sua justiça. Ele estava desclassificando a justiça, o reino dos homens e a sua injustiça, porque era o que estava imperando na época. Era o reino do homem e a sua injustiça, e agora Jesus está apresentando para eles o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero que você, ainda com a sua Bíblia aberta, avance um pouquinho até o... Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Pronto. Capítulo de número 13, ainda do Evangelho de Mateus. Esse mesmo livro aonde vocês abriram. Jesus estava ensinando sobre o reino, porque o reino de Deus ele é totalmente diferente do reino humano. Lá na frente, a partir do capítulo de número 13, Jesus vai deixar bem claro ao entendimento dos homens o que significava o seu reino. Por que o reino de Deus era diferente do reino dos homens? Porque o reino dos homens, quem conhece a história dos reis de Israel, sabe que alguns reis, eles fizeram a vontade de Deus, porém uma grande maioria se desviou das verdades e passaram a adorar a outros deuses. E Israel foi estabelecida para ser uma nação eleita e modelo para as outras nações.
Só que o tempo foi passando e isso foi se perdendo. Os homens foram perdendo o entendimento do que era Deus, do que era servir a Deus, do que era a vontade de Deus, principalmente do que era um culto a Deus, porque era no culto a Deus aonde eles aprendiam a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo de número 13, no versículo de número 24, vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O versículo de número 31 vai dizer: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O versículo de número 33 vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O versículo de número 37 vai dizer que o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O versículo de número 44 vai dizer também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vende tudo que tem e compra aquele campo. Versículo 45 vai dizer: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Isso era Jesus pregando. Era Jesus ensinando, e você percebe que em nenhum momento Jesus assemelhou o reino dos céus ou o reino de Deus a nenhum rei da terra que estava sentado num trono. Jesus estava ensinando para as pessoas de uma forma que eles estavam entendendo. Porque Jesus estava cercado por agricultores, por pecuaristas, por aradores, por homens que trabalhavam na roça, comerciantes. Era assim que Jesus estava explicando as coisas do reino dos céus. E aí lá no capítulo 6, quando Jesus diz: buscai em primeiro o reino e a sua justiça, assim como eu falei que ele não nos isentou de buscarmos outras coisas, mas ele disse: primeiro de tudo está o meu reino. Porque o meu reino é totalmente diferente daquilo que os homens vos ensinam. Em outro evangelho, Jesus vai dizer: porque o reino de Deus nem é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e justiça. Ele estava dizendo: o meu reino é totalmente diferente. Só que tinha uma coisa no reino de Deus que é muito mais diferente do que qualquer reino. Quem geralmente aqui assiste filmes épicos, quando fala de castelo, de reinado, de príncipe, de princesa,
eles sempre estão introduzindo a questão do romance. De que o príncipe precisa de uma princesa, de uma noiva. Jesus, quando ele veio para implantar o seu reino, eu não quero comparar mal, mas ele também veio implantar o seu reino para resgatar uma noiva. E essa noiva, ela chama-se Igreja do Senhor. Igreja santa, pura, lavada e remida com o seu sangue. E eu quero me deter no versículo de número 44, dentre todos os exemplos que Jesus deu a respeito do reino. Todos, na verdade, é claro que nos chamam a atenção, mas me causou dentro de mim um certo interesse por essa questão a qual Jesus fala. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, ou seja, num terreno. Um tesouro escondido. Se está escondido, ninguém sabe onde é que está. Porque o mais interessante de tudo é que Deus, ele pegou todas as coisas preciosas, ele botou em lugares que é difícil do homem tirar. Escondeu. Agora você imagina se no seu quintal, de repente, você descobre que há um tesouro escondido lá. Quem aqui tem algum terreno que está à venda? Levanta assim a sua mão. Tem ninguém que tem terreno para vender? Agora é que não vou vender mesmo, né? Porque pode ter alguma coisa preciosa lá. Mas eu estava dando esse exemplo porque se você, na verdade, soubesse que o seu terreno tem algo precioso enterrado, jamais você o venderia. É claro, é óbvio, seria, desculpe a palavra, mas uma burrice da nossa parte, pegar algo que eu sei que tem ouro enterrado nele e vendê-lo por um preço qualquer. Agora, a questão de Jesus é uma outra. É basicamente ao contrário. Se eu, pastor Fábio, descubro que lá no terreno do Rafael tem ouro escondido, sejam sinceros e pensem como seres humanos. Vocês acham que eu ia dizer para o Rafael? A cobiça e a ganância do homem ia fazer o quê? Ia botar dinheiro no terreno do Rafael, dizendo que estaria muito interessado no terreno. Por quê? O interesse era pela casa, sim ou não? O interesse era pelo que ele tinha enterrado dentro da casa. E isso qualquer homem faz. Se qualquer um de nós soubéssemos que em algum terreno teria tesouro enterrado, a gente ia lá, se tivesse dinheiro. Se não tivesse, a gente dava um jeito de arranjar. Mas o nosso interesse seria por aquilo que estava enterrado lá, porque o que estava enterrado era muito mais valioso. Agora, só que o assunto aqui em questão é o reino. E o reino dos céus, ele é muito mais valioso do que qualquer ouro e qualquer pedra preciosa. E o melhor de tudo, esse tesouro, ele não está à venda. O reino dos céus não está à venda. Se Jesus tivesse de colocar uma placa, ele colocaria na placa, não vende-se, ele colocaria: venha e habite neste lugar, porque este lugar está preparado para você. Mas sabe qual é o grande problema? Que ainda que tivesse a placa, a única placa que tem ali na frente, é uma placa dizendo: Comunidade Cristã Ebenezer, DNA de compromisso com o reino. É a única coisa que está escrito ali. Só que eu sabendo que o que está escrito lá é isso, Comunidade Cristã Ebenezer, poderia ser o nome de qualquer uma outra igreja. Mas é comunidade cristã. Você veio aqui sabendo que aqui
congrega a comunidade cristã Ebenezer. E o que é que a comunidade cristã Ebenezer nos oferece? O tesouro escondido do reino. E você não precisa pagar nada por isso. Agora, o que me chama a atenção no texto é que Jesus disse que a pessoa se esforçou para comprar o terreno. Houve esforço da parte da pessoa, aqui da parábola, para adquirir o terreno, porque ele sabia que lá tinha alguma coisa que ele não conseguiria em outro lugar. A outra questão, que aqui está no versículo 45, é a questão do negociante. O negociante é o mesmo comerciante. E ele dá até um exemplo. Esse comerciante, ele trabalha com pérolas. E ele encontrou uma pérola diferente, de valor imensurável. E sabe o que ele fez? Ele se desfez de tudo que ele tinha para adquirir essa pérola. Deixa eu explicar uma coisa para você, para que você não saia daqui com mal entendido. Eu não estou dizendo para você vender tudo que você tem para vir dar para essa igreja. Não é isso que nós pregamos aqui. Nós estamos falando do reino. Quando Jesus fala de um comerciante que encontrou uma pérola muito mais valiosa, ele se desfez de tudo, porque ele sabia que naquela pérola ele ia ter muito mais daquilo que ele já tinha. Ele já era um comerciante, já trabalhava com isso, mas agora ele encontrou algo de maior valor. E Jesus estava comparando o reino de Deus com isso. Quando você encontra o reino de Deus, você encontrou a coisa mais valiosa, mais preciosa que você podia ter na sua vida. Mas há uma diferença do primeiro com o segundo, do 44 com o 45. Que o primeiro se esforçou muito. Primeiro não foi vender tudo que ele tinha, ele se esforçou. Para encontrar o reino de Deus, precisamos nos esforçar. Há um esforço que o próprio Jesus deixou escrito na sua palavra para nós adquirirmos esse reino, porque esse reino não se adquire com dinheiro. Dinheiro que entra na igreja é para obra. A gente aqui ajuda pessoas. A gente aqui paga aluguel. A gente aqui gasta com algumas coisas. Inclusive, você viu o tijolo lá fora. Você viu o cimento ali. Próximas semanas estaremos começando a nossa obra aqui da salinha e também cimentando aqui atrás. Não é sobre isso que eu quero falar. Precisa haver esforço. Precisamos desfazer de algumas coisas para adquirirmos esse reino. E o próprio Jesus deixou a receita para que a gente venha adquirir esse reino. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos para a Bíblia. Deixa eu ver aqui. Eu tinha marcado com um papelzinho aqui. O papelzinho voou. O papelzinho já era. Glória a Jesus. Mas eu vou achar. Achei. Capítulo de número 16. Você faz só avançar mais um pouquinho. Versículo de número 24. Essa é a receita
para adquirirmos o reino. Se nós quisermos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que é bem maior, bem diferente daquilo que é o reino humano. Porque os reinos humanos, eles são gananciosos. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que a terra ele deu aos filhos dos homens. E de quebra ainda ofereceu também o céu. Só que a terra ele nos deu. Primeiro ele criou tudo para depois criar o homem. Deus não fez o homem por causa da terra, mas fez a terra por causa do homem. Pastor, mas não foi criado primeiro a terra, depois que foi o homem? Como é que ele fez a terra para o homem e não o homem para a terra? Quando um casal está grávido, o casal engravida ou não engravida? Só cresce a barriga da mulher, mas os dois engravidaram. É ou não é assim? Quando um casal engravida, eles deixam para comprar enxoval e ajeitar o quarto depois que a criança nascer ou antes? Então, o quarto veio por causa da criança e não a criança veio por causa do quarto. Então não foi o homem que veio por causa da terra, foi a terra que foi criada por causa do homem, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Quando eu estou falando homem, estou falando da criação, não estou falando do sexo masculino. A criação, o homem que foi gerado de Deus. Então a terra foi dada ao filho dos homens, de quebra. Deus agora oferece Jesus para dizer: vocês também poderão herdar o céu. Só que o céu, para a gente herdar, é um pouco diferente da questão da terra. Porque para mim herdar o céu, vai ser como este homem que encontrou o campo que tinha o tesouro, ele se esforçou. Vai ser como o homem das pérolas, ele agora vai ter que se desfazer de muita coisa para que ele possa alcançar esse reino. E você já vai entender. Capítulo de número 16. Foi o 16 que eu falei? Me ajudem. É porque está só desmarcando aqui, irmão. Foi o 15, foi não? Glória a Deus. Eu falei 16, 24. Aqui já desmanchou tudo, irmão. Pronto, achei de novo. Então disse Jesus aos seus discípulos. Discípulos eram todos aqueles que seguiam a Jesus. Todos. A Bíblia diz: aonde Jesus estava, grande multidão estava lá para ouvi-lo. Porque as verdades de Jesus, eles chamavam a atenção de todos. E onde Jesus estava, tinha muita gente para escutar. E aí Jesus primeiro fala: buscar em primeiro o reino e a sua justiça. Depois ele faz as comparações com o reino. E agora ele dá a receita para entrarmos no reino. E a receita é: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Desfaça-se das suas vontades, desfaça-se do seu querer. O seu eu morreu quando você disse: Jesus, eu te quero. O seu eu não te pertence mais. Tem algumas pessoas que elas querem se valer do livre-arbítrio. Mas eu tenho livre-arbítrio, tinha. O seu livre-arbítrio só funcionou até o dia em que você decidiu aceitar Jesus como seu Salvador. E eu provo isso para você na Bíblia.
Ninguém pode servir a dois senhores. Com livre-arbítrio você podia. Você podia dizer que era de Deus e você servia o diabo. Pastor, eu servia, o diabo servia. E eu vou lhe provar também. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, amém? Aí o mundo diz: cair, beber, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Quem já ouviu essa frase por aí? Quem já dançou com essa frase por aí? Então a gente não pode servir a dois senhores. A Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo. O que é que o mundo diz? Mata, bate, trai, ignora. Isso não é servir a Deus. Então, servir a Deus e fazer a vontade do diabo não é servir a Deus, é servir a dois senhores. Então o meu livre-arbítrio acabou quando eu disse: Jesus, eu agora sou só teu. Eu entrego a minha vida a ti agora, Jesus. Meu livre-arbítrio acabou, porque o texto vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Vem comigo. Porque aquele, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder por causa de Jesus, esse vai ganhar. Quando é que eu perdo a vida por causa de Jesus? Um dia, um rei chamado Davi pecou, errou feio com Deus. E o Salmo de número 51 nada mais é do que a oração desse Davi arrependido. Davi, a Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente. Por que ele se arrependeu amargamente? Porque ele recebeu de Deus a punição por causa do seu erro. E na sua oração, que é o que está escrito no Salmo 51, ele expressa para Deus o seu arrependimento. Mas ele diz claramente para Deus: tira tudo de mim. Só não aparta de mim o teu espírito. Ele disse: você pode tirar castelo, pode tirar palácio, pode tirar dinheiro, pode tirar riqueza, pode tirar trono, tira o que o Senhor quiser. Mas o teu espírito não, porque é através do teu espírito, oh glória. Porque é no teu espírito que eu consigo me levantar. É pelo teu espírito que eu consigo respirar. Pelo teu espírito que eu reconheço que nada de ti eu mereço, mas mesmo assim eu te quero. Nós não podemos esquecer desses detalhes. Olha o versículo 26. Esse é o passaporte para quem quer o reino de Deus. A gente tem duas escolhas só. Tem umas religiões por aí que tem um muro, construíram um muro no meio. Não, estou em cima do muro. Não, não tem muro. Ou é Deus ou não é. Versículo 26. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta. De que é que vai adiantar você viver vida regalada, do jeito que você quer, do jeito que você projetou, do jeito que você imaginou? Deixa Deus fora desse negócio.
um dia nós vamos ter que prestar conta da nossa alma com Ele. Que proveito teve ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Eu vou esclarecer essa pergunta, essa segunda pergunta. Quanto é que você pensa que pode pagar para a sua alma ser salva? Não existe dinheiro na terra que possa negociar com Deus para que a sua alma seja salva. O único preço que você pode pagar é renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Deixa a sua vontade, seu projeto, seu plano de lado. Deixa Deus agir verdadeiramente em sua vida. Eu vou mais longe. Quem prometeu riquezas aqui na terra não foi Deus. Ele só disse que nós comeríamos do melhor da terra. Ele disse isso. Pastor, então é pecado ser rico? Não. Mas um dia Jesus colocou à prova um rico. Ele disse: Senhor, o que faço eu para herdar o reino? É fácil. Aí Jesus vai e cita os mandamentos. Ele disse: tudo isso aí eu já faço. Isso aí, desde que eu era menino, eu fui ensinado. Isso aí é café pequeno para mim. Isso aí não... Aí lá vem a prova maior. Então pega tudo que tu tem e vende e dá aos pobres. Ah, mas tu sabe, né? Ah, citar a lei é bem fácil citar, porque cumprir... Eu aprendi a lei desde pequenininho, mas eu tenho que vender tudo que eu tenho. Jesus não estava querendo que ele vendesse nada. Jesus estava apenas colocando ele à prova para saber se na verdade ele queria entrar no reino. Se o interesse dele na verdade era o reino ou eram as suas riquezas. Porque quando Jesus chega para ele e diz: então vende o que tu tem, dá aos pobres. Eu acho, isso aqui é meu pensamento, não está na Bíblia. Ele deve ter chamado Jesus no canto: eu não posso vender e ficar com dinheiro para mim, não. Tenho que dar a alguém. Porque Jesus estava, na verdade, experimentando ele. Porque a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o teu tesouro estiver na terra, o teu coração vai estar na terra. Mas se o teu coração estiver no reino dos céus, nada vai impedir que você entre pelas portas, nada. Porque só quem pode impedir somos nós mesmos. O recado é dado há 2000 anos atrás. Na verdade, há 2023 anos que esse recado nos é dado. E o recado é: quer vir? Quer entrar comigo? Quer me seguir? Negue-se. Aparta-te da tua própria vontade. Porque a tua própria vontade está te levando à ruína. Muitos já pereceram porque entenderam que era a sua própria vontade que prevalecia. Porque Deus sempre vai nos orientar e Ele sempre vai ter resposta para cada pergunta que nós temos. A Bíblia sempre vai ter resposta para tudo. Ele vai concluir no versículo de número 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Eu vou repetir esse texto. Porque o Filho do Homem, está falando de Jesus,
virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Se as suas obras te engrandeceram na terra, se prepare para ficar na terra. Mas se as suas obras te engrandeceram no reino, te prepara para conhecer o reino do céu. A decisão sempre vai ser nossa. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir a Ele. Pelo contrário, um dia Jesus chegou numa cidade e lá tinha um endemoniado, cidade de Gadara. E esse endemoniado era conhecido pela sua violência na cidade. A Bíblia diz que ele morava no cemitério, a sua residência era no cemitério. Pastor, a Bíblia não fala que é cemitério, fala que era nos sepulcros. O sepulcro é onde? E ainda diz mais, ele se alimentava de restos mortais. Mas um dia Jesus chega lá e os demônios querem persuadir Jesus. Que foto tu veio fazer aqui antes do tempo? Olha a ousadia dos demônios. Mas agora olha o reconhecimento dos demônios também, na pessoa de Jesus. Mas já que tu veio, joga nós para aquela manada de porcos ali, que a gente já está sabendo que vai sair desse rapaz. O correio celestial já veio na frente, já disse, Jesus vem aí, se prepara que vocês vão pegar o beco hoje, vocês vão se mandar hoje. Aí Jesus expulsa-os, eles vão para os porcos caem num despenhadeiro, morrem afogados, o jovem é liberto, olha para Jesus e diz, eu quero ir contigo. Ele disse, não. Você vai primeiro para a sua casa, para a sua cidade. Agora, qual era a intenção de Jesus? A intenção de Jesus era, essa cidade te conhece como um endemoniado que mora no cemitério, que come defunto. Mas essa cidade agora te conhecerá pelo homem que foi liberto, pelo poder de Deus, que a sua entrada no reino dos céus já está garantida. Vai lá agora e prega para a tua família, prega para a tua casa e prega para a tua cidade. Você não vai comigo não, fica por aí mesmo. Jesus nunca forçou ninguém a seguir, se bem que o rapaz até queria ir, mas existia um objetivo. E eu quero falar desse objetivo também. O objetivo de Jesus ter te trazido aqui hoje é esse. É te mostrar que por mais que alguém tenha te dito que tu já está perdido, que para ti não tem mais jeito, porque o mundo sempre vai encontrar um argumento para dizer para você guardar no coração que você não tem mais jeito, que você está perdido, que o seu destino é o inferno. Mas Jesus te chamou aqui hoje para dizer para você, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz hoje e siga Jesus. Hoje Ele te apresentou o seu reino. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não precisa ficar ansioso com nada. Busque o reino. Porque o reino é semelhança a um comerciante que encontrou uma pérola de grande valor.
E ele se desfez de tudo que ele tinha para adquirir essa pérola, porque ele sabia que essa pérola não se encontrava em qualquer lugar. E essa pérola é o reino de Deus. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Fica de pé. Oh, glória. Eu sei que você entendeu. Vocês oraram nessa água de trazer para cá, porque a água está com gosto diferente. Negócio bom, diferente nessa água. Eu quero mais. Aleluia. Eu sei que você entendeu. E à medida que o tempo passa, que os dias se passam, a coisa fica mais estreita. E Jesus nessa noite ele te chama. Jesus nessa noite ele bate a porta do teu coração e diz assim para ti: renuncia-te a ti mesmo hoje. Deixa as tuas vontades de lado, porque o que eu tenho para ti é bem maior do que aquilo que você pede ou de aquilo que você pensa. O que eu tenho para ti é bem maior. O que eu tenho preparado para a tua vida é bem maior do que aquilo que já te ofereceram. Se tiver alguém que queira aceitar a Cristo nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui, porque o passaporte para o reino está sendo lhe oferecido hoje. Se alguém quer nessa noite se reconciliar com o Senhor, o passaporte também é oferecido para você, porque Ele é Deus. Esse momento é um momento seu com Deus. Eu só vim para pregar e para orar pela sua vida. Agora é com você.